Vamos lá então, galera. Aquele mesmo esquema que nós fizemos das outras vezes, agora levando em consideração laser e raios infravermelhos. Apesar da quantidade de aba aberta aqui, não tem tanta coisa para a gente discutir, tá? Então eu pretendo fazer a aula um pouco mais breve, no sentido assim, dela ser um pouco mais objetiva. Então, vamos ver primeiro para laser o que ele está sendo efetivo, no que ele está sendo utilizado, para que ele serve. E depois vamos abrir alguns ensaios clínicos para observar a configuração que o pessoal está utilizando. Qual tipo de aplicador, qual tipo de configuração, por quanto tempo está sendo utilizado, tá? Então, aberta a base Pedro, né? Vamos dar uma olhada no resultado das revisões. E aí aqui eu vou me restringir, como eu sempre faço, vou me restringir ao resumo para ser um pouco mais objetivo e para a gente justamente fazer essa filtragem do que tem ou não que entrar nos assuntos. Bom, vamos lá. Fotobiomodulação de laser de baixa intensidade para tratar tendinopatia no tendão de Aquiles, né? Ou, no caso, tendinopatia nos tendões dos tríceps surais, membro inferior. Vamos direto para o nosso resumo. E quando vocês forem pesquisar, galera, vocês podem, na base Pedro, para achar trabalho do tipo, vocês podem pesquisar laser, ou algumas denominações estarão com low level laser therapy. Ou dependendo, vai estar só a sigla LLLT, tá? Então vai estar nessa configuração quando vocês forem procurar em base de dados, propriamente dito, tá? Pode ser também, dependendo do grupo de pesquisa, que os trabalhos de laser estejam juntos dos trabalhos utilizando a eletroterapia, tá? Levando em consideração que quando eu aplico uma onda por um determinado período de tempo, eu tenho um envolto de campo eletromagnético, ainda que a corrente elétrica, que é o critério que eu utilizo para separar as terapias, não seja o fenômeno terapêutico, quer dizer, não seja o fenômeno físico que eu vou utilizar como método terapêutico, mas eu estou falando porque às vezes vocês podem pesquisar sobre laser e pode vir trabalho de eletro no meio. E, enfim, algumas vertentes consideram como próximos, como o mesmo campo, mas a gente precisa fazer essa separação. O efeito principal do laser é a emissão de luz, de partículas de luz. Da eletro, a utilização de corrente elétrica. Ainda que usando ultrassom e usando laser eu posso criar campos eletromagnéticos, mas não é esse campo que vai trazer o meu efeito terapêutico. Bom, feito esse disclaimer aqui, vamos dar uma olhada já aqui no nosso trabalho. Vamos lá. Laser associado com exercício de contração excêntrica, comparado com só exercício ou comparado com placebo, tem muito baixa ou baixa certeza para trazer alguma melhora para dor e função. Bom, concluindo, os resultados são insuficientes para utilização de laser para tratamento de tendinopatia no tendão de Aquiles. Eu vou colocar tríceps surais. Aquiles, no Brasil é com o quê? Tá? Tendinopatia nos tendões de Aquiles? Não. Já é o primeiro resultado negativo que nós observamos esta noite.
Tem outras terapias, né? Tem outras terapias, mas do que nós estamos observando agora, não. Bom, laser para dor lombar não específica. E aí, quando eu falo não específica, pode ser tanto crônica quanto subaguda e aguda, tá? Tenho pacientes que têm dor lombar aguda e subaguda, principalmente subaguda, eu vou dar uma abordagem e para dor lombar crônica eu posso dar uma outra abordagem, tá? Então aqui os caras estão querendo observar o efeito do laser para tratar a dor lombar. Ó, LLLT. Também, dados insuficientes para que eu possa utilizar e concluir o laser como sendo um método terapêutico de tratamento. Então, para dor lombar, também não. Vamos ver outro trabalho aqui. Também falando de dor lombar, ó, no próprio título o cara já manda. Ó, não diminui a dor e o disability, a tradução propriamente dito, ela recorre à deficiência. Nos trabalhos aqui, não é que a pessoa é deficiente físico, aí no caso seria uma deficiência na função, seria um acometimento funcional, a pessoa deixar de fazer alguma atividade no dia a dia em virtude da dor lombar. Também dor lombar não especificada. Então é não vezes 2. Já está encontrando aqui dor lombar não vezes 2. Fazendo um parênteses rápido, um grande BO que nós temos hoje na fisioterapia, na medicina como um todo, mas na fisioterapia temos uma grande incidência de pessoas com dor lombar. Perdão, gente, quando eu falo medicina, eu estou falando na área médica, na área da saúde como um todo, abrangendo o tratamento. A dor lombar ela é um BO. Você não tem uma intervenção definitiva, uma intervenção matadora para tratar a dor lombar, né? Então, hoje, olhando as evidências, olhando trabalhos na área, e isso eu precisei fazer esse exercício várias e várias vezes com o 4º ano, o melhor tratamento para dor lombar, ele remete a tratamento multidisciplinar. Então o tratamento médico, e aí entenda, medicamentoso e repouso, tratamento fisioterapêutico, voltado para exercício, para exercícios voltados para ganho de flexibilidade e força muscular, alguns exercícios respiratórios, abordagem psicológica, você precisa de um psicólogo trabalhando com essa pessoa, fisioterapeuta, médico e psicólogo. Aí, nesse intervalo, você precisa fazer um trabalho educacional com a pessoa, para a pessoa aprender acerca pelo menos a parte mais simples, para entender como funciona a fisiologia e a anatomia da coluna, educação acerca de como se desenvolve a dor lombar, acerca do problema dela, e no dia a dia, quais medidas ela pode tomar, ela pode fazer para que a dor lombar diminua. Então, posição postural, utilização de adaptação no ambiente de trabalho, utilização de alguma órtese, algum equipamento que possa posicioná-la melhor, estando sentada, estando de pé, se movimentando para evitar sobrecarga na coluna lombar. E fisioterapia com o terapeuta por um período de tempo, e aí depois essa pessoa ela tem que tomar uma série de cuidados em casa, né? Então ela tem exercícios para ela fazer em casa de fortalecimento, de alongamento, e essa pessoa também precisa de acompanhamento psicológico, porque como ela tem uma redução na função dela, com o passar do tempo isso tende a dominar a mente dessa pessoa,
E a pessoa, assim como nas doenças reumáticas a gente está falando, quando o paciente tem uma doença crônica ou uma doença muito incapacitante, aquilo tem uma influência pesada sobre a autoestima e sobre o psicológico, podendo desenvolver ansiedade e desenvolver depressão. Então, a terapia multidisciplinar de dor lombar, das evidências, é o que tem mais efetividade hoje. Se você for olhar exercício específico, exercício de controle motor da coluna, pode até ter alguma efetividade a curto prazo, mas a médio e longo prazo as terapias elas tendem a ter uma efetividade parecida. Essa terapia multifuncional, a médio e longo prazo, ela tem mais efetividade que as outras hoje em dia. E por que eu falo a médio e longo prazo? Porque é o que nos interessa para quem tem dor lombar, principalmente dor lombar subaguda e dor lombar crônica. Né? Não é o paciente ficar dependente do setor de fisioterapia. É ele se tratar por um período de tempo e ter condições de conduzir cuidados e manter os ganhos obtidos na sessão de fisioterapia. O nosso objetivo é sempre, sempre promover independência ao paciente, tá? Então, eu faço esse parênteses aqui. Eu não sei se alguns de vocês já acompanharam um tratamento para dor lombar, se já fizeram alguma coisa diferente, mas a evidência mais forte que a gente tem hoje é isso, é trabalho multimodal. Vamos lá. Uso do laser para tendinopatia no ombro. Alguns estudos observaram eficácia na redução de dor e um estudo apresentou melhora na função. Você precisa de outras revisões sistemáticas para ver o efeito aditivo do laser com exercício, assim como diferentes doses do laser para tratar tendinopatia. Apresentou um efeito positivo, não fez nenhuma consideração do tipo, nós não recomendamos o laser com base nas evidências que nós temos hoje. Então vamos lá. Tendinopatia do ombro. Primeiro resultado positivo da noite. Eu já tinha visto protocolos para tratamento de lesão do manguito rotador. Lesão do manguito rotador, eu encontrei alguns tratamentos bons acerca do uso de laser. Aí, sei lá, bursite, síndrome do impacto, a capsulite adesiva, que é o ombro congelado, precisaríamos examinar. Mas ano que vem nós vamos conversar em fisioterapia baseada em evidência que, dependendo do meu objetivo e dependendo dos acometimentos do meu paciente, eu não necessariamente preciso usar um tratamento específico para aquela patologia. Eu preciso utilizar um tratamento que atenda às necessidades estabelecidas pelo meu objetivo. Então, eu preciso fazer uma avaliação bem feita no meu paciente, entender quais são os acometimentos funcionais que esse paciente traz, em cima desses acometimentos, estabelecer o objetivo do tratamento, e aí a terapia, atendendo ou não aquele objetivo, eu posso aplicá-la, tá? Bom, tendinopatia do ombro, então, boa eficácia. Tenossinovite na mão, e aí eu tenho doença de Dupuytren, doença de Dequervain. Eu acho que eu vou abordar tendinopatia com vocês. Eu acho. Nós vamos abordar. Vamos lá. Laser. Das tenossinovites, o laser apresentou uma boa eficácia para doença de Dupuytren, para contratura de Dupuytren.
Então vamos colocar sinovite laser funciona. Ó, outra tendinopatia, só que agora no punho. Vamos lá, laser para fibromialgia, a doença que a Lady Gaga, que tirou a Lady Gaga do Rock in Rio. Vamos lá. Eu vou ter que olhar na conclusão, ele não fala muita coisa. Nossos resultados falam que eu tenho evidências relevantes acerca do uso do laser para fibromialgia. Efetivo, seguro e bem tolerado para pacientes com fibromialgia. Legal! Fibromialgia. Sim. A gente encontrar um outro trabalho que não recomende, né? A gente pode dar uma olhada. Ó, e aí eu já estou observando um padrão. O laser está muito... Ele está sendo muito eficaz para regeneração tecidual e de tecidos moles. Tanto que a gente pegou duas tendinopatias e agora a fibromialgia, que não é uma tendinopatia, ela é uma inflamação muscular idiopática, mas está envolvendo tecido mole. E como nós vimos que o laser, um dos efeitos que ele pode ter é promover redução da dor, então faz sentido utilizar o laser aqui. Ó, para pacientes com doenças musculoesqueléticas. Agora ele vai ser um pouco mais abrangente. Deixa eu colocar aqui LLLT. O pool mostra a diferença do laser e do grupo controle. O laser é efetivo para reduzir dor em pacientes com doenças musculoesqueléticas, né? Levando em consideração e sempre atento no caso à dosagem, né? Levando em consideração aqui, ó, nossa conclusão. Nossa, eu tenho que grifar a conclusão, não estou nem grifando a conclusão hoje. Passou uns estudos aqui, eu vou começar a grifar. Beleza, então. Então, com base nesse ponto aqui, ó. Doenças musculoesqueléticas. Sim. E aqui, galera, doença musculoesquelética pode ser uma ruptura de fibra muscular, uma lesão, pode ser cãibra, pode ser ai, meu Deus do céu, pode ser uma contratura não, pode ser um hematoma, tá? Doença musculoesquelética é muito abrangente, então eu teria que, neste caso, tomar um certo cuidado, porque para saber ao certo para qual doença eu estou utilizando. Aqui no nosso caso é só observar se está sendo efetivo ou não e como que eles estão utilizando, tá? Normalmente, quando você fala de doença musculoesquelética, você pode estar falando de dermatomiosite ou de polimiosite, tá? Inflamação direta no tecido muscular. Quando é para recuperação de alguma lesão tecidual, recuperação ligamentar, de lesão muscular, fica mais explícito no título, tá? Então, se tratando de doença musculoesquelética, é alguma variação de miosite, alguma variação da miosite, dermatomiosite ou polimiosite, tá? Vou colocar aqui no plural miosites. Nova revisão. Ó, dor neuropática orofacial. Dor neuropática orofacial. Sim, parece ser efetivo como uma opção de tratamento para dor neuropática orofacial. Eu não fiz cherry picking com essas revisões, não. Meio que assim, as revisões que vieram
Eu não peguei todas que tinha no Pedro, é muito abrangente, também para nossa aula não faz tanta diferença, que é mais para a gente ter uma noção do que vai utilizar ou não. Mas peguei no Pedro, é, eu peguei no Pedro as primeiras revisões que vieram na frente, assim, eu tô notando que tá apresentando uma eficácia diferente em relação a outros métodos que a gente já estudou aqui anteriormente, né? Tipo, é difícil ter tanta coisa funcionando para um método. Bom, tudo está girando em torno hoje de doença muscular e agora apareceu um comprometimento, uma doença nervosa, tá? Apesar que, ó, tendinopatia nos tríceps surais não foi efetivo, tá? Mas nos outros, para doença muscular ou algum acometimento muscular, está apresentando boa efetividade, legal, legal. Bom, intervenção para ulceração e outras alterações na pele causada por lesão nervosa após a lepra, ou o que nós chamamos hoje de hanseníase, tá? Hanseníase, laser. Vamos ver. Laser diode. Ó, nós não podemos tirar conclusões precisas acerca das terapias utilizadas. Como o laser está no meio, então o laser não mostrou efetividade. E aí ele fala, ó, a incerteza, os estudos eles têm um alto risco de viés ou um risco de viés incerto, e isso influencia no meu resultado final. Então, ulceração na pele. Ulceração na pele, hanseníase. Não. Tá, começou, foi só falar, já aparecem as ineficácias. Síndrome do túnel. Cara, acho que esse do síndrome do túnel do carpo não já apareceu nessa disciplina? Ah, não, apareceu no quarto ano. Foi no quarto ano que eu tô dando a fisioterapia, né? Mas, nossa, acho que eu já vi tantas vezes esses estudos para síndrome do túnel do carpo. Bom, para síndrome do túnel do carpo, você tem evidência de baixa qualidade e você não encontra efeitos que deem suporte para o uso do laser para pacientes que têm síndrome do túnel do carpo. Deixa eu ver. Síndrome do túnel do carpo. Não. Síndrome do túnel do carpo também não vira utilizar laser. Deixa eu conectar aqui Daqui a pouco o notebook apaga e aí eu fico com cara de bobaiado na aula. Bom, o outro falando de síndrome do túnel do carpo. Eu vou acabar dando spoiler do ano que vem, né? Todo ano eu preciso sempre estar revendo as evidências, porque sempre muda, a gente sempre tem alteração. Tem muita coisa que eu estou mostrando para vocês esse ano que eu não mostrei ano passado para a galera. Não né? É porque saiu muita coisa nova. Então é um conteúdo que de um ano para o outro eu preciso estar sempre revisando, sempre olhando de novo para ver se saiu coisa nova. Mas na síndrome do túnel do carpo, eu acho que o tratamento mais eficaz por hora é o tratamento cirúrgico, tratamento invasivo, né? Só que ele traz eficácia a médio e longo prazo, melhor resultado a médio e longo prazo comparado a outras modalidades. Tratamento fisioterapêutico traz bons resultados a curto prazo, e aí entendam, da alta até 3 meses depois da alta, depois os sintomas podem voltar. E aí das duas, uma, você continua fazendo laser ou outras terapias para síndrome do túnel do carpo ad eterno, ou o paciente vai, conversa com o médico e faz a cirurgia.
De início, nunca é bom você fazer nenhum tipo de terapia que seja invasiva. Terapia invasiva vai envolver sempre bem mais riscos do que a terapia conservadora, a terapia do qual não preciso abrir o meu paciente para tratá-lo. Então, a opção é sempre pelo tratamento conservador, mas nesse caso, os resultados sempre apontam para a cirurgia como trazendo, assim, para resolver o problema. A médio e longo prazo resolver o problema. E aí, nesse caso, é aquela questão, né? Você apresenta para o paciente o que você tem de evidência, o que você tem de resultado, e aí o paciente decide, né? Porque também tem isso. Não só nesse caso envolvendo cirurgia, mas terapêutica de um modo geral, eu preciso sempre obedecer à preferência do meu paciente. Ó, eu tenho a melhor evidência, o melhor tratamento é esse. Às vezes esse tratamento pode ter alguma coisa que o paciente não gosta, pode ter gelo, pode ser, sei lá, qualquer coisa do tipo. O paciente fala, pô, não curto isso, não vai rolar. Então, tipo, sei lá, tal procedimento, não é o nosso caso, mas vai, se precisasse fazer transfusão de sangue. Não, esse procedimento minha religião não permite, não vou. A gente tem que respeitar. Tudo bem. Se tiver a opção de fazer um outro tratamento de eficácia igual, faz. Se a eficácia for inferior, informa o paciente e é a escolha do paciente, né? A gente não pode obrigar as pessoas a se tratarem com o que elas não querem. Então vamos lá. Para síndrome do túnel do carpo, de novo, não vezes 2. Aquela dor, aquela síndrome da dor complexa regional. Síndrome da dor complexa regional. Eu acho que essa apareceu na nossa aula, só que a gente acha que estava vendo o termo. Terapia multimodal. Laser. Laser pode trazer efeito clínico, um pequeno efeito clínico insignificante a curto prazo, melhora na dor, comparado com corrente interferencial. Os autores falam para a utilização de fisioterapia multimodal, eletroterapia e drenagem linfática manual. Então, laser, neste caso, também não. Se tem um resultado pequeno que não compensa utilizar laser, porque também tem isso, viu, galera? É aquilo que eu já falo para vocês desde que vocês adentraram ao curso. Um critério para eu adotar um equipamento, um aparelho, se aquele equipamento ou aparelho funciona melhor no tratamento em relação à terapia que eu já estou utilizando. Claro, tem gente que às vezes pode utilizar uma nova tecnologia, um novo equipamento, porque chama atenção, porque é mais bonito, mais interessante. Para o paciente também falar, nossa, eu estou tratando com um negócio lá que é uma luz que aplica lá e, pô, o laser você coloca lá, você sai de lá bonzinho. Mas, na hora que você vai ver a eficácia, precisa ser melhor do que o que você já utilizava como tratamento. Se for superior, beleza, aplica. Por exemplo, como eu falei, algumas doenças musculares no ombro, a utilização do laser é a terapia mais eficaz, comparando outras técnicas terapêuticas. Se você recebe bastante casos desse no seu consultório, ou se você está sujeito a receber esses casos, beleza, aí você investe. Tá? Vamos lá. Fototerapia para tratar úlcera de pressão. Essa aqui é a úlcera de decúbito. Eu acho que eu já perguntei isso alguma vez, eu vou perguntar de novo. Eu não sei se vocês estão fazendo, durante a pandemia, se vocês estão fazendo alguma atividade relacionada ao estágio, né, a prática de observação, mas alguém, em algum momento, já acompanhou um paciente que tinha úlcera de decúbito?
Costuma ser paciente acamado, claro, né? Paciente com problema neurológico, que eles apresentam cotovelo, região sacral. Eles apresentam, pelo menos esses são os pontos que é mais comum, pode apresentar em outros lugares também. Alguém já viu úlcera de decúbito? Bom, eu acho que ninguém viu úlcera de decúbito. É uma lesão cutânea, quando a pessoa ela fica muito tempo deitada, acamada, os ossos começam a exercer pressão sobre o tecido e o tecido começa aos poucos a se lesionando, até gerar uma lesão cutânea. Essa lesão cutânea, ela vai progredindo, ela vai aumentando, e aí ela no sentido de, ela não aumenta não só na área abrangente, mas também ela vai pegando tecidos mais profundos, né? Então, a úlcera de decúbito, deixa eu colocar aqui, pressão, parênteses, decúbito, é um problema para pacientes neurológicos. E a gente utilizava, pelo menos quando eu fazia estágio, atividade acompanhada, o estágio, o estágio no quarto ano, a prática do estágio, a gente utilizava bastante isso para acelerar a regeneração da lesão tecidual. Vamos ver aqui, ó. Também a gente não pode tirar conclusão a respeito do uso de fototerapia para tratar úlcera de pressão. Mais uma terapia que eu utilizava e que na hora que eu vou estudar, ela não necessariamente traz a eficácia que eu desejo, que eu quero. E aquela coisa, agora eu vou entrar naquela coisa de, pô, mas eu tratava ali, eu via, trazia melhora para o meu paciente. Poderia até trazer, né? Mas se eu pegar 100 pacientes e aplicar, pode ser que nesses 100 eu não tenha a eficácia a eficácia presente, pelo menos na maioria dos pacientes. Tratamento de tuberculose. Porra, tratamento de tuberculose. O tratamento principal de tuberculose é medicamento. Ah, tá. Na União Soviética e na Índia a galera utilizava para tratar a tuberculose. Não, mas eu ia perguntar isso porque eu nunca vi. Para tuberculose eu nunca vi, é tratamento medicamentoso. Bom, aqui na evidência, ó, aqui nas conclusões das evidências, estão trazendo que não tem evidências suficientes para afirmar, para suportar o seu uso. Curioso, tuberculose. Não sabia que assim poderia ter aplicabilidade, né? Bom, pode fazer sentido você utilizar um laser de aplicação profunda na área do pulmão, mas ainda assim eu tenho restrições, principalmente para áreas sensíveis da circulação, da aplicação do laser. Então, tá bem teste mesmo, né, essa questão. Estranho. Bom, tratamento, uso de laser para artrite reumatoide. Aqui ele está usando o LLLT. Vamos para a conclusão. Pode ser considerado a curto prazo para melhorar da dor e redução da rigidez matinal em pacientes com artrite reumatoide. Preciso de mais estudos. Bom, a curto prazo funciona. A artrite reumatoide é outra patologia de caráter crônico que eu vou precisar fazer um trabalho de manutenção. Tá. Tem poucos efeitos colaterais. Então, artrite reumatoide. Sim, o curto prazo.
Legal, no curto prazo funciona. Bom, vamos lá. Dor no ombro, novamente. Ó, foi mais efetivo que o placebo para capsulite adesiva, mas não para tendinite no manguito rotador. Caramba, será que eu vi errado? Será que era capsulite adesiva? Porque eu lembro, a gente estava vendo em aula, não com vocês, estava vendo num outro momento, o uso de laser no ombro. Era, era ombro congelado, então era capsulite adesiva, não era lesão no manguito rotador. Então, eu fiz uma confusão. Eu corrijo aqui a minha confusão. Para manguito rotador, não tem eficácia. Tem eficácia para capsulite adesiva ou ombro congelado. Então, eu vou até ali. Aqui ele fala para shoulder pain, ele leva em consideração dor no ombro de diversas formas e diversas faces. Então eu vou deixar específico, porque ele especifica, capsulite adesiva funciona, mas para manguito rotador não funciona, tá? Então eu vou deixar específico aqui, ó. Capsulite adesiva ombro congelado. Sim, laser funciona para ombro congelado. Vamos lá. Paralisia facial idiopática. Acho que a gente já viu isso aqui, né? Ah, não. A gente já viu para lesão. Dor neuropática. Dor neuropática. Paralisia facial. Vamos lá, conclusão. Um trabalho em espanhol. Laser, acupuntura com laser, eletroestimulação e exercício de Cabot promovem melhora para paralisia neuropática. Paralisia facial é paralisia facial idiopática, não é neuropática, né? Porque eu estou falando da função motora dos nervos cranianos, mas é paralisia facial idiopática. Paralisia facial idiopática funciona. Paralisia facial idiopática. Sim. Olha, gente, por hora, pelo que eu tô vendo, né, aquilo lá, a gente faz o que a gente quer da nossa vida depois que nós tivermos formados. Mas eu tô encontrando, diferente do que tinha acontecido até então, bastante aplicação do laser, né? Ó, tendinopatia no ombro, tenossinovite na mão, vou colocar aqui na mão. Fibromialgia, doença musculoesquelética, dor neuropática orofacial, paralisia facial idiopática, capsulite adesiva. Assim, para acometimentos musculares e nervosos, alguns acometimentos musculares, não são todos nervosos também, o laser tá se justificando, né? Então, nesse caso, não tendo a demanda muito grande de um tipo de paciente, mas tendo uma gama maior que eu posso utilizar o tratamento de laser, se for o caso de adquirir o equipamento, pode ser um bom equipamento para utilizar na prática clínica. Ah, mucosite oral em pacientes com câncer. Hum, ele traz boa eficácia em mucosite oral severa. Não tem diferença com relação à mucosite oral moderada. E tem que ser combinado com crioterapia. Então, vou colocar essa observação também. Mucosite, mucosite oral em paciente com câncer.
Sim, desde que associado à crioterapia. Uai, craseado? Bom, vai ficar craseado aqui. Aí se alguém aí no chat souber se não é craseado, por favor me dê um toque. Eu acho que é craseado. A crioterapia, serão duas letras A. Ao crioterapia, ao gelo, tá com cara de ser craseado. Se eu passo pro masculino, vou manter com crase, tá? Então, para mucosite oral em paciente com câncer, sim, desde que associado à crioterapia. Mucosite oral severa, tá? Então, para mucosite oral severa, ou eficácia, desde que associado à crioterapia. Estão acabando, né? As nossas revisões aqui, ó. Vamos lá. Ombro congelado de novo. Ó, o laser mostrou benefícios com relação à dor e melhora funcional. Bom, então, e aí eu tô falando de ombro congelado, capsulite adesiva, né? Então, cadê? Capsulite adesiva, sim, vezes 2. Caiu capsulite adesiva na mão, galera, ou a síndrome do ombro congelado, uso laser sem medo, uso laser sem preocupação alguma. E agora nós vamos observar alguns protocolos do uso do laser, tá? Esses estudos eu vou deixar, eu tô com eles salvos aqui. Era bom nós termos os protocolos, né? Não, quando nós formos fazer aula prática, eu vou pegar protocolos específicos, a gente aplica na aula prática, e aí nas próximas vezes, porque assim, a aula prática vai servir para nós aprendermos a operar e a manusear o equipamento, tá? Então eu vou pensar protocolos específicos para diferentes aplicações. Por que eu estou falando isso? Eu não vou colocar eu não vou deixar nenhum trabalho como base para uso de laser, porque a dosagem e o tipo de aplicador vai variar de caso para caso. Tá? Então isso pode trazer alguma confusão. Vamos olhar então, ó, laser de baixa intensidade em jogadores de futebol. Em jogadores de futebol de alto rendimento. Efeitos sobre funcionalidade, lesão muscular, inflamação e estresse oxidativo. Bom, aparentemente é um tratamento para prevenção de lesão, né? É um tratamento para prevenção de lesão. Bom, para prevenção de lesão na área de fisioterapia desportiva, aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. Eu tenho o aplicador, a caneta, é de 810 nanômetros, tá? No nosso caso seria o de 830. Frequência contínua. A intensidade 100 miliwatts. A área 0,0,364. 5 diodos, ou seja, 5 fontes de emissão do laser. E o tempo de exposição de 100 segundos, tá? 9 pontos de aplicação nos músculos extensores do joelho. 3 na região medial, 3 na região lateral, 3 na região central, né? Levando em consideração os lados, medial da coxa, lateral e região central. E 2 pontos de aplicação nos flexores plantares, um na região medial e outro na região lateral.
Total de pontos aplicados, 85 pontos no membro inferior todo. Aí aqui, galera, é o seguinte. Tem alguns equipamentos chamados clusters, que são um equipamento com vários feixes de laser aplicados ao mesmo tempo. Tá? A ideia por trás do cluster é acelerar a aplicação do laser. Então é você... Tipo assim, o que nós fazíamos antigamente? Faz, né? Hoje em dia até, não é um negócio tão antigo. Por exemplo, eu vou aplicar na minha mão. Eu tenho uma área para aplicação. O feixe de luz do laser, ele é polarizado. Então, diferente da lâmpada que ilumina toda a minha mão, o feixe de luz ele vai num ponto só. Ainda que ele vá num ponto só, ele pode irradiar o seu efeito para os tecidos vizinhos, mas ele vai num ponto só. Então, o que acontece? Se eu tivesse que aplicar, vamos por exemplo, na parte posterior aqui da minha mão, eu teria que selecionar alguns pontos para abranger o máximo possível os tecidos da minha mão, tá? Então, por exemplo, aqui ó, ele fala, ó, o equipamento dele tem 5 diodos, ou seja, eu tenho 5 feixes de laser saindo ao mesmo tempo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele seleciona a área de aplicação do atleta, liga o laser, e aí eu tenho esses 5 feixes sendo aplicados por 100 segundos. E aí dá 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Aí eu faço uma aplicação de 1 minuto e meio, no caso, membro inferior. Então, primeiro na coxa, né, seria a face lateral, central e medial, e depois nos flexores do... nos extensores... eu pulei uma parte aqui, gente. Eu pulei. Ó, são 9 pontos nos extensores do joelho, 6 pontos nos flexores do joelho. Então são 9 pontos. 3 pontos na parte medial, central e lateral dos extensores. Aí a pessoa troca de decúbito, né? Faz decúbito ventral. Aí na parte posterior da coxa, eu também tenho mais 6 lugares de aplicação. 3 na face medial e 3 na face lateral. Aí depois eu vou nos flexores plantares, tá? Também, um na parte medial e um na parte lateral. Então aqui eu tenho vários pontos de aplicação na coxa, né? Face anterior e posterior, e depois face posterior do meu membro inferior, né? Nos flexores plantares. No caso, os tríceps surais. Então, só voltando. Esse equipamento, ele tem 5 feixes sendo aplicados ao mesmo tempo. Em tese, você usa esse equipamento com 5 feixes, o cluster, para acelerar o tempo de aplicação. Olha, a ideia é até legal. Quando eu verifico a efetividade, é efetivo, funciona. Mas vamos supor, na nossa clínica nós temos um aplicador individual, nós temos só uma caneta. A caneta ela é mais ou menos eficaz que o cluster? A caneta sozinha com um feixe de laser? Eu não encontrei evidência para isso. Eu não encontrei evidência falando que o cluster é mais ou menos eficaz que a caneta. Por que eu estou falando isso? Se você tiver uma demanda grande de pacientes e você for fazer uma aplicação como essa, que envolve vários pontos, se você quiser adquirir o cluster e aplicar o cluster, tudo bem. Se você não quiser ou não puder adquirir o cluster, né, ou então se você não tem uma demanda tão grande e você estiver utilizando a caneta, o aplicador isolado, beleza também. Né? A diferença é que, por exemplo, são 100 segundos de aplicação. Ao invés de você fazer uma aplicação que abrange os 5 pontos, você vai ter que fazer aplicações individuais. Mas a sua terapia vai funcionar do mesmo jeito. E aí fica a cargo de cada um.
tá? Mas, ó, para atletas de elite de futebol, para evitar o surgimento de lesão nesses atletas, eles utilizam a aplicação utilizando a caneta de 810, que aí nosso seria o equivalente a 830, 5 feixes de luz nessa caneta, aplicação contínua, intensidade de 100 miliwatts, a energia liberada 10 joule, né, mas é calculada, e aí eu faço a aplicação na face anterior e posterior da coxa, na face posterior da panturrilha, cada aplicação um período de 100 segundos, que dá 1 minuto e 40 segundos, tá? Então essa é a aplicação que eu faria neste caso. Outro protocolo aqui, vamos lá. F5. Ué. Eu salvei o link hoje à tarde? Como assim? Tá bom, vou pular esse aqui então pra gente não perder tempo. Trabalho brazuca, galera. Selecionei um trabalho brasileiro, um trabalho de boa qualidade metodológica, nota 10 de 10 do Pedro, utilizando laser também. Aqui a utilização do laser em pacientes com osteoartrite de joelho, que nas revisões a gente nem encontrou, né, para osteoartrite. Bom, vamos olhar o método, como que eles estão aplicando o laser nesses pacientes, tá? A caneta utilizada de 900 nanômetros, comprimento de onda, a frequência de 700 Hz, pá, intensidade de 60 watts. Não, mas peraí, cadê o parâmetro de aplicação que vocês usaram? Ué? Parâmetro. Falaram da caneta, falaram. Potência. Caneta idêntica, placebo. Guardado em envelope. O fato laser apresentar. Foram as seguidas as recomendações da World Association of Laser Therapy. Ah, tem isso também, galera. Um ponto interessante, a gente tem uma... acho que ano passado a Mariola, ano retrasado, mandou um documento para mim, porque ela foi visitar um grupo de pesquisa disso lá em São Carlos. Tem uma agência internacional que estabelece dosagens da aplicação do laser para cada caso, levando em consideração as evidências de eficácia que saem anualmente, tá? Só que aqui ele não fala pra gente, né? Não fala o tempo. Ó, ele fala a quantidade de... Foram irradiados 5 pontos na face medial e 4 pontos na face lateral do joelho, com 3 joules por ponto de energia e 27 joules por sessão. Mas não fala o tempo de aplicação. Bom, nós sabemos que é a caneta de 904 nanômetros. Ó, não fala se a aplicação é contínua, não fala da intensidade. Pô, eu dei uma olhada aqui. Ah, tá aqui em cima. Ó, a potência média de 60 watts, igual a gente tinha visto. 50 segundos por ponto de aplicação e área de 5 centímetros. Então, se eu for aplicar em paciente que tem osteoartrite de joelho, eu vou fazer 5 pontos na face medial do joelho e 4 pontos na face lateral, 50 segundos cada, atendendo a uma potência de 600 miliwatts, liberando 3 joules de energia e utilizando a caneta de 900 nanômetros. Tá? Apareceu aqui, eu estaria sendo injusto, né? Eu que não vi o negócio na minha frente. Então, nós já vimos a aplicação da caneta
de 800, né? Vamos colocar aqui 830 nanômetros. A caneta de 930 nanômetros. Seria legal observar um da caneta de 660. Que o pessoal utilizava antes muito para... esse artigo aqui é uma pena. Não lembro o que ele falava não, mas era pertinente com o nosso assunto aqui. A caneta de 660 era muito utilizada para aplicação superficial, então lesões na pele, né? E as outras duas canetas para tecidos mais profundos. Ó, esse aqui, ó, em gengivectomia, cirurgias de gengivectomia, então deve ser inflamação na gengiva, né? Quer dizer, cirurgia para tratamento de lesão na gengiva. Vamos ver aqui. Aqui eles utilizam a caneta de 630. Foi só eu falar. 660, aliás. 660 nanômetros. É assim, gente, eu tenho várias marcas e várias empresas que fabricam laser, né? E eu tenho um range, um intervalo de comprimento de onda que eu posso utilizar na minha terapia. Então, os mais utilizados na fisioterapia, nos equipamentos que nós temos, como eu citei na aula, são a 660, 830 e 930, tá? E aí, procurando o mundo afora, pode ser que eu encontre alguma variação desses valores, tá? Mas, no geral, os valores giram muito próximos desses que eu estou passando para vocês aqui. Então, vamos lá. Utilizou a caneta de 630, a intensidade de 120 miliwatts por 5 minutos, liberada numa quantidade de energia de 4 joules sobre a região. Ele fala aqui a quantidade de pontos vai direto sobre a lesão. Bom, como é uma região pequena, acredito que seja direto sobre a lesão, né? É aplicação contínua, né? Não é aplicação pulsada do laser. Não, ele não fala a quantidade de pontos. Eu acho que pelo que ele está mostrando aqui na foto, deve ser uma aplicação. Deve ser aplicação pontual. Então eu vou direto no ponto da lesão e aplico, né? Se tiver mais de um ponto de lesão, eu dou um passinho para o lado e aplico aonde estiver lesionado, mas é a aplicação atual. Mas 120 miliwatts de intensidade por 5 minutos, liberando 4 joules de energia, utilizando a caneta de 660. Aplicação contínua, tá? Bom, por fim, temos mais um estudo aqui. Paciente com pé diabético. Também não apareceu na nossa não apareceu na nossa revisão nenhum estudo levando em consideração pé diabético. Aqui ele já dá uma equaçãozinha para você poder chegar no comprimento de onda, na intensidade e na área a ser aplicada. Ele padronizou aqui, né? Quando tá falando de um estudo, ele padronizou. Aqui, caneta de 630 nanômetros, intensidade de 20 MHz, a dose de energia aqui embaixo foi de 5 joules na área aplicada e cada ponto de aplicação era de 90 segundos. Ele fala a quantidade de pontos que ele aplicou? Fazer uma aplicação perpendicular, né, que é o que nós fazemos normalmente. Eu posiciono o pé diabético, coloco perpendicularmente. Ele utilizou dois tipos na pesquisa. Ele utilizou um com a caneta de 630 e utilizou outro aqui também. Cadê?
Aqui, ó, com a caneta de 900 nanômetros. Ó, intensidade de 20 miliwatts também. Só que ele aplica numa área maior por 90 segundos. Com uma dose de energia maior, de 6 joules. Aqui eu tô falando de 5 joules. Pode parecer só uma unidade, mas se tratando de calor, já é calor pra caramba que eu tô pondo no meu tecido, de 5 para 6 joules. Mas ele utiliza, aqui ele testa a eficácia de dois tipos de... da aplicação de dois tipos de laser. Deixa eu ver quem ganha aqui. Aí bateu a curiosidade aqui. Pelos dois tipos de laser, os dois trazem melhora a curto prazo. Então as duas canetas, ó, não apareceu na revisão, não vou levar em consideração os nossos resultados, mas aqui nesse estudo as duas canetas, a de 900 nanômetros e a caneta de, cadê aqui, de 600 nanômetros, 630, as duas trouxeram eficácia para pé diabético. Legal, legal. Ó, então aqui eu já começo a observar que dependendo do tipo de aplicação, nós fazemos uma aplicação a partir de 1 minuto e meio, de 1 minuto e meio a 5 minutos, dependendo da intensidade e do tipo de aplicador. O que é uma coisa curiosa, porque se eu for falar para vocês, por exemplo, as galera aqui, ó, no zapão do professor aqui, ó. Se eu for falar para vocês acerca da aplicação que eu fazia na graduação, eu lembro que nós aplicávamos por 5 a 6 segundos no máximo, no máximo. Mas é aquela coisa que eu já falei para vocês, né? Tipo, quando eu fiz a graduação, às vezes eu sabia as coisas muito mais de boca do que propriamente do que ter esse cuidado que eu tenho agora, com evidência, com vocês, tudo, pá. Então eram outros tempos, era uma coisa mais... Laser mesmo eu fui aprender durante o estágio, com o paciente no box, antes de eu ligar o equipamento, eu cheguei no especialista, vem cá, como é que liga o negócio? Porque eu não sabia fazer o quê. Galera, com relação a laser, que nós já comentamos anteriormente, conclusão que eu chego então, eu estou utilizando todos os aplicadores que nós abordamos em aula. Ele serve para tendinopatia no ombro, tenossinovite na mão, fibromialgia, algumas doenças musculoesqueléticas. E aí, como ele não especificou, eu vou deixar em aberto para miosites, porque outras doenças, lesões musculares, vai estar específico que é a lesão. A fibromialgia é uma doença musculoesquelética também, tá? Mas como eu tenho um trabalho específico para fibromialgia, laser também funcionou legal para capsulite adesiva, né, no caso ombro congelado. Olha, para tratamento de ombro, o laser tá trazendo um resultado legal. Funcionou legal para dor neuropática orofacial, paralisia facial idiopática e mucosite oral severa, associado à crioterapia. Tá? Então, para tratamento de membro superior, tratamento de doenças musculares ou acometimento muscular em membro superior ou acometimento nervoso na face, o laser trouxe uma boa eficácia e eu acho que das terapias que nós observamos, mesmo comparando com crioterapia ou com hipertermoterapia, acho que foi quem apresentou uma gama maior de situações que eu tenho uma boa eficácia do tratamento, né? Tinha método mesmo que funcionava para 3, 4 patologias. Acho que o ultrassom também teve uma gama maior de doenças que ele foi eficaz também. Mas o laser, acho que de longe, foi o que a gente observou mais resultados expressivos. E aí não funciona para tendinopatia nos tendões dos tríceps rurais, né, nos tendões de Aquiles, dor lombar, ulceração na pele, mas especificando que é para hanseníase, a síndrome do túnel do carpo de jeito nenhum, dor complexa regional, úlcera de pressão, para mim foi uma surpresa, porque eu já utilizei algumas vezes enquanto estudante, enquanto especializando.
Tuberculose não funciona e artrite reumatoide também não funciona. Encontramos trabalhos como base para pé diabético, base para ver o funcionamento para pé diabético e para osteoartrite, mas nas revisões não apareceu nada. Apesar que assim também, osteoartrite, acho que a gente já viu tanto nos outros temas que eu acho que já está até um pouco batido, né? Então. Mas galera, com relação à utilização do laser, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ó, microfone, aê, liguei o microfone. Eu sempre esqueço de ligar o microfone. Então, eu acho que acho que essa primeira não, acho que foi da úlcera de decúbito, né? Agora a Marcela respondeu do conteúdo como um todo. Bom, galera, aparecendo dúvida ou curiosidades, vamos trocando nossa ideia aqui. Deixe-me agora abrir um parênteses grandão aqui, que nós vamos conversar sobre raios ultravioleta, tá? Vamos lá. Banho indoor salt water bath. Bom, traduzindo ao pé da letra, tá banho de água salgada. Apesar que nós temos a balnearioterapia. Balneoterapia. Se tem uma terapia assim. Então, eu acho que essa saltwater baths indoor deve ser alguma vertente da balneoterapia. Seguido por luz ultravioleta B artificial, que é a luz que a gente utiliza, para psoríase. Vamos ver UV. Vamos ver se tem eficácia para psoríase. Pode trazer melhora na psoríase de pessoas com plaque psoriasis. Deve ser aquela... Esse plaque psoriasis deve ser aquela lesão cutânea que a pessoa com psoríase desenvolve, né? Ó, que legal. A balnearioterapia associada à utilização de raios UVB, ela traz eficácia para tratar pessoas com psoríase comparada com os raios ultravioletas sozinho. Estranho, né? De início, a gente observa que o que está trazendo eficácia, então, é a balnearioterapia, então, não é o raio UV. Tá, mas como aquele encontrou resultado positivo associado, então a gente faz aquele, vamos lá, psoríase psoríase. Sim, desde que associada a balneoterapia, água salgada. Desde que associada à balneoterapia, utilizando água salgada. Tá? E aqui eu vou também vou ressaltar que é o UVB, porque nós temos UVA, UVB e UVC, então é a UVB. Próximo trabalho, uma faixa da banda do comprimento de onda UVB versus outra faixa de banda ou uma faixa de banda da UVA para psoríase. Então quer dizer que, cara, aí eu vou ter que abrir o slide, mas como vocês viram, UVA, UVB e UVC, eu tinha diferentes espectros. Cadê? Aqui, esse aqui é o mais atualizado. Cadê? Aqui, ó. O VA, o VB e o VC eu tenho diferentes espectros.
Então, a gente precisa olhar aqui, ó. Ah, ele vai, acho que vai descrever. Mas eu estou trabalhando com comprimentos de ondas específicos dentro do raio UVB, tá? Então, então o NB-UVB compreende a comprimento de onda de 305 a 325 nanômetros. E o outro comprimento de onda vai de 280 a 320 nanômetros, tá? E eu também tenho uma variação dos raios UVA, deve também ser um comprimento específico aqui dentro, tá? Mas de um modo geral, eu vou testar diferentes tipos de raio UVA, diferentes tipos de raio UVB e raio UVA para tratamento de psoríase também. Então vamos lá, conclusão. As evidências são heterogêneas e precisam ser interpretadas com cuidado. A faixa de banda UVA e NB-UVB trazem resultados inconsistentes. NVB mais conveniente. Fototerapia ineficaz. Pera, tá uma zona isso aqui. Pera aí. Tá uma bagunça. Ó, os resultados iniciais para eficácia comparando a UVA e NB-UVB são inconsistentes. Quando eu comparo um com o outro, também tenho resultados inconsistentes. Quer dizer que não dá para eu tirar a conclusão se funciona ou não, ou se um é mais eficaz que o outro ou não. Os dois apresentam efeitos similares para tratar paciente com. Aí tem esse tipo de psoríase aqui, ó. Chronic plaque psoriasis em guttate psoriasis. Palmoplantar psoriasis. Tá, são diferentes regiões do corpo que tem psoríase. Aqui deve ser a psoríase comum, crônica, aquela mancha que aparece na nossa pele, né? Guttate psoriasis, precisa dar uma olhada no resultado, aí é uma questão patológica, mas é outra região do corpo. E palmoplantar psoríase, no caso, região palmar e região plantar. Então vamos lá. Palmoplantar não tem eficácia. Para tratar a plaqueta normal e essa guttate tem eficácia. Eles falam que a NVB, UVB, ela é mais eficaz desde que a pessoa não tenha nenhuma. A pessoa que tem psoríase não tenha nenhum tipo de fotossensibilidade. Ó, para tratar a planta do pé, ela é inefetiva. Cara, psoríase de novo. Vou colocar aqui, ó. Psoríase. Só que aqui, vai, para facilitar o nosso lado, são diferentes faixas de UVA contra UVB. Então, o UVB demonstrou eficácia, o UVB sim, exceto regiões palmares, não, região, colocar um singular, vai, região palmar e plantar. Para psoríase, comparando a efetividade de um tipo de onda com a outra, funciona, exceto região palmar e região plantar. Pronto, melhor. Lúpus eritematoso sistêmico. Ué.
Será que está ultraviolet? Ó, tem alguns dados falando do efeito de acupuntura, dieta, raios ultravioletas. Estudos são heterogêneos, entretanto, intervenções não farmacológicas para paciente com lúpus eritematoso sistêmico pode ser efetivo para reduzir fadiga. Então vamos lá. Lúpus eritematoso sistêmico. UVA reduz fadiga. UVA reduz fadiga. Vamos lá. Outro com fadiga de lúpus eritematoso sistêmico. Ó, aqui ele está associado a medicamento. N-acetilcisteína e ultravioleta A apresentaram evidências de baixa a média qualidade. Fatores, os clínicos devem considerar fatores como o custo do tratamento. Inconclusivo, cara. Vamos colocar aqui 2. Inconclusivo. Pode ser que funcione. Ó, no primeiro aqui ele diz que funciona, que reduz fadiga, no outro ele já é inconclusivo. Um trabalho alemão é uma terapia em conjunto para tratamento de osteoporose. Exposição de raios UVB. Pera. Não, pera. Esse raio UVB aqui não é o raio ultravioleta artificial que a gente usa, não. Ele está falando de aplicação no sol. Não, então não vou levar em consideração isso aqui, não. Não é, porque não é o que nós estamos estudando, o efeito é do aplicador artificial. Aqui está falando de utilizar para o sol. Psoríase, de novo. UVB, uma variação do raio UVA. Vamos lá. Bom, aqui nesse caso, tanto o raio UVA quanto o raio UVB apresentou eficácia, ó. Ó, boa resposta, seguido pelo raio UVB. E esse CIA deve ser um medicamento. Ciclosporina A, deve ser um medicamento. Então vamos lá. Psoríase 3. UVA e UVB sim. Tá? E aí depois eu tenho... eu já tenho os protocolos. Bom, então aqui o que eu tiro de conclusão? Apesar da confusão gerada no assunto, para psoríase, raio ultravioleta funciona bem. Para lúpus eritematoso sistêmico, eu não utilizaria. Eu não utilizaria, levando em consideração que hoje eu dei aula disso, e vai ter grupo que vai apresentar seminário disso no 4º ano, e eu encontrei tratamentos mais eficazes. Agora, para psoríase, eu não encontrei outra coisa diferente. E apesar da bagunça, do tipo de onda, a banda de onda, no que funciona, no que não funciona, de um modo geral, nós encontramos resultados positivos. Aí teria-se que debruçar-se sobre a literatura, no caso, essas 3 revisões, e ver as especificações, o tipo de onda e no que melhorou. Mas raios ultravioleta para a psoríase funciona bem. Bom, vamos lá então observar a aplicação.
Ó, 6 lâmpadas foram utilizadas. Será que tem aqui a marca para a gente poder olhar? Ó, comprimento de onda de 600 nanômetros com luz visível. Intensidade aproximada de 15 miliwatts. Por quanto tempo? Aparece o tempo aqui de aplicação? Aqui, ó, foi aplicado 3 vezes por semana até o final do estudo. Para cada sessão, abrangia uma área de 3 a 4 centímetros da pele por 15 segundos. Eu só queria dar uma olhada no... Ah, no apêndice tem um... Ó, aqui, ó. Aqui aparece a... Deixa eu só ver no que é. Úlcera de pressão, né? É, úlcera de pressão. Então, gente, imagens fortes. Tirem as crianças da sala. Vamos olhar aqui, ó. Ó, úlcera de pressão, tá. Então aqui, ó, é a região onde ele estava aplicando, só que ele estava aplicando o raio UVC, tem que tomar cuidado, por isso que era só 15 segundos. Então, é uma ferida que eu crio na pele de ficar com ela muito tempo, ficar muito tempo deitado com ela. O peso do osso vai gerando uma lesão subcutânea, essa lesão vai crescendo cada vez mais, tá? Olha, aqui a gente tem um exemplo. Paciente com doença neurológica costuma apresentar isso constantemente. Aparentemente aqui ele coloca um papel e uma outra substância aqui para proteção, para o raio UV não pegar diretamente. Aí eu queria ver foto do equipamento. Não fala qual que é o equipamento. Ó, e utiliza gelatina de petróleo. Essa gelatininha aqui, ó, peraí. Essa gelatininha que está aparecendo na borda aqui, ó, deve ser um material para radiação não entrar em contato diretamente com a pele. Então ele coloca um papel em volta, coloca essa gelatininha e aplica. Bom, para úlcera de pressão a gente não encontrou nada específico de revisão, então estudos isolados, né? Mas eu queria saber o aparelho, para a gente dar uma olhada rapidão no aparelho, para ver que tipo de aparelho que está sendo utilizado. Bom, apesar que assim também, né? Funciona para psoríase. Para as pessoas que têm psoríase faz toda a diferença. Mas também não tem uma demanda muito grande de psoríase. Deixa eu ver aqui, ó, outra aplicação. Aqui ele vai utilizar UVA. UVA para psoríase também. Tá, eu quero dado do equipamento. Aqui já tem. WUV Cabinet. É que eu acho que esse estudo aqui ele é relativamente mais antiguinho, viu, galera? Podia ter visto o laser do pessoal lá, né? Apesar que o laser não muda muita coisa não, viu, gente? Esse aqui, ó. Para pessoa com psoríase, é esse aplicador aqui, ó. É um aplicador semelhante àquele que o pessoal que faz bronzeamento artificial que utiliza. Vamos ver aqui a aplicação. Pacientes receberam de 0,3 a 0,5 miligramas por quilo por dia de dose de acitretina, e recebiam um medicamento. Tá, mas qual que é a configuração do aparelho? Aquela hora apareceu a configuração do aparelho na minha frente, eu que não vi. Mas agora, cadê? Ué, será que o aparelho é automático? Tem uma programação única?
Ó, só fala da dose, mas uma dose estranha, não fala programação, não fala nada. Pra gente isso é ruim, né? Porque você vai tentar reproduzir, você não reproduz. É, aqui ele não. Deixa eu ver isso aqui, ó. Aqui, ó, a pessoa apresenta a foto da psoríase. Ó, aparentemente teve resultados interessantes. Só que aqui não funcionou só o equipamento sozinho. Funcionou a psoríase com essa outra substância aqui, ó, que eles administraram em conjunto. A citretina. Não, não. Aqui é um tipo de foto. Não. É a citretin psoralen. É a substância que eles estavam utilizando. A citretin psoralen. Deve ser um tipo de medicamento. Mas não fala da dose. Bom, então, o que nós temos de aplicação o que a gente observou então, a aplicação de UVC, a gente viu muita coisa com UVB. Não achei nada metodologicamente falando, mas UVC, aplicação de 15 segundos, né? No ponto onde eu vou fazer a minha terapia, 3 vezes por semana. Com 15 segundos com 15 miliwatts por segundo, numa área de 3 a 4 centímetros. Né? Deixa eu só colocar aqui, antes da gente finalizar, cluster fotobiomodulação. Deixa eu ver se aparece. Aqui, ó. Ó, o equipamento é esse. Seria legal se ele tivesse ligado, né, pra gente poder observar. Ó, ele vai ser tipo isso aqui, ó. Opa, não queria abrir propaganda, não. Vai, se eu puder acessar a foto. Ó, vai ser tipo isso aqui, ó. Tá? São vários pontos de laser ligados e aplicados. Nossa, 2000 laraiá, caraca. Deixa eu fechar esse negócio aqui, que senão cobra só de. Ó, pra vocês verem, eu coloquei na imagem, me aparece link para comprar. O Google também é filho da mãe, né? Mas eu vou abrir só a imagem. Não dá para abrir só a imagem? Não dá para abrir só a imagem. Não, mas dá para ter uma noção do aparelho, como é que é, né? Vai ser um aparelho com vários pontos de laser para aplicar ao mesmo tempo. Eu acho que o que nós observamos, ele tá mais parecido com isso aqui, ó. Tá? Ele tá mais parecido com isso aqui, ó, com menos pontos de aplicação de laser no paciente. Só que também é importante, gente, porque assim, quanto mais pontos, dependendo de onde eu estiver aplicando, facilita a minha aplicação, mas eu tenho que levar em consideração que eu estou emitindo mais laser em cima do meu paciente. E isso conta na equação de dose e de tempo de aplicação. A gente tem que estar bastante atento a isso, tá? Mas seria este aqui o cluster. Mas assim, por hora, a menos que haja uma demanda grande de pacientes que precisem de vários pontos de aplicação de laser, também não há necessidade de adquirir um produto diferente. Só se você trabalhar com isso, pesquisar isso, ou se houver uma grande demanda. Então, ultravioleta funciona muito bem para psoríase. Laser, algumas doenças e acometimentos musculares e neuropatias faciais.